estamos aguardando os irmãos, como sempre fazemos. Hoje nós vamos meditar um pouco mais na Palavra de Deus. Hoje nós não vamos cantar. Hoje eu não estou muito inspirado para cantar. Estou gravando aqui da minha casa. Gleiciane Castelo, a Terezinha de Jesus Simões, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Maravilhosa coisa, irmãos, é meditar na palavra de Deus, porque ela nos conforta, ela nos edifica. E eu quero fazer uma reflexão a partir do Evangelho que escreveu o apóstolo do amor, o apóstolo João. Capítulo de número 1, nós vamos meditar sobre a luz que o mundo não conheceu, mas a igreja sim, a igreja abraçou esta luz, mas o mundo não conheceu. Quando eu falo mundo, eu estou me referindo ao sistema pecaminoso que rejeita Deus, os homens que rejeitam a Deus. Mas é necessário falarmos desta luz maravilhosa. Enquanto a igreja estiver na terra, ela estará anunciando as boas novas de salvação. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja vai estar falando desta luz. Quero convidar você para orar comigo. Você está na sua casa. Hoje estaríamos na igreja. Muitos dos nossos irmãos têm o hábito de vir à igreja na quinta-feira, mas estamos em casa. Eu também não tenho saído de casa, porque esta é a ordem, né? É o lema: fique em casa, não saia de casa. Temos um inimigo oculto por aí, e é muito importante que nesse tempo temos a consciência de que o lugar mais seguro é em casa. E aí eu estou me referindo ao contexto desta grande aflição que todos nós, os brasileiros, estamos vivendo nesses últimos dias, em tempos de Covid-19. Amado Deus, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade que o Senhor me concede, de juntamente com os teus filhos, os teus servos e as tuas servas, que nos seus lares cultuam o Senhor. Quero te agradecer, através desta oração, também interceder por aqueles que estão aflitos, temerosos, por causa deste grande problema que se levantou no nosso Brasil. Senhor Deus, mais uma vez, eu clamo ao Senhor e lhe peço que use de misericórdia para conosco. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Vocês estão bem? Como vocês estão? Irmão Rosivaldo, glória a Deus. Também por aqui, sempre presente, sempre assíduo. Deus abençoe a sua vida, irmão Rosivaldo, demais irmãos que estão por aqui. Então, como eu já anunciei, vamos meditar em João 3, livro que escreveu João, capítulo de número 1, capítulo 1,
versículos de 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem, irmãos. Como eu já disse, vamos meditar, vamos fazer aqui uma reflexão, uma palavra gloriosa, porque João, ele revela a divindade de Cristo. Quem era Cristo? Até então, uma revelação tão ampla, tão reveladora, quanto a esta que João nos mostra. Jesus, ele nasceu, todos sabem, lá em Belém, e os pastores estavam pastoreando no campo, e de repente eles tiveram uma visão gloriosa, uma visão de uma multidão de anjos que se manifestava no universo e falando do nascimento de um menino. E os pastores então adorou a Deus e foi até o local sendo guiados por uma estrela. Foi Deus que guiou aqueles pastores até o local onde o menino havia nascido. E ali eles puderam oferecer presentes e adorar o Deus eterno, agora manifestado em carne. Nasceu no ventre de uma mulher chamada Maria, que tão somente foi um vaso, um instrumento usado por Deus. Bem-aventurada, porque no seu ventre foi gerado um menino que viria a salvar toda a humanidade. Esta mulher chamada Maria foi bem-aventurada por isto, não é? Mas Deus agora, em forma de homem, traz uma revelação que os homens ainda não tinham tido. Cresceu, esteve entre os doutores aos 12 anos de idade, e lá ele pôde deixar os doutores apavorados, impressionados, porque era um menino de 12 anos com um profundo conhecimento bíblico, coisa assim que não era normal. Eles nunca tinham visto aquilo. Esse menino então cresce, passa por toda a sua juventude, agora os 30 anos,
ele é batizado por João. E quando ele chega à beira do Jordão, do Rio Jordão, João, o Batista, o profeta, o último dos profetas, ele exclama dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma tradução mais próxima do original diz: o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. É que este Cordeiro de Deus, ele vai arrancar, ele vai tirar na raiz o pecado do mundo, literalmente. Hoje, esta palavra se cumpre na vida daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Eles são literalmente arrancados do poder do pecado. Mas Jesus fez uma oração muito interessante, dizendo: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que guarde-os no mundo. Ou seja, nós já fomos tirados para fora do sistema mundano, esse sistema pecaminoso. Nós já fomos tirados para fora, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Ele. Mas ainda estamos na terra. A palavra mundo na terra, dependendo do contexto, diz respeito ao globo terrestre, ou, dependendo também do contexto, diz respeito ao sistema pecaminoso. Então, quando eu digo que nós somos tirados para fora do mundo, estou me referindo ao sistema pecaminoso, o sistema mundano pecaminoso. Mas Jesus diz assim: eu peço que não os tire do mundo. Ou seja, é necessário que nós estejamos aqui ainda na terra. Mas haverá um tempo que nós seremos também tirados da terra. Seremos tirados deste mundo, deste globo terrestre, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Será assim? Então, meus queridos, é importante que nós estejamos aqui ainda. Por quê? O texto sagrado está dizendo, nele está escrito, que Jesus é a luz que veio a este mundo. Ele continua sendo a luz do mundo. Mas a sua igreja, que é o seu corpo, ela recebe a luz de Cristo. Nós temos em nós a luz de Cristo e refletimos para o mundo esta luz. Assim como o sol reflete na lua a sua luz, assim como o sol projeta na luz, ou melhor dizendo, assim como o sol projeta na lua a sua luz, e a lua recebe a luz do sol e transmite, projeta para a terra, Jesus, como o sol da justiça, projeta na sua igreja a sua luz. Nós recebemos essa luz e projetamos no mundo a luz de Cristo. Foi por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós temos a responsabilidade, a incumbência de refletir para o mundo a maravilhosa luz de Cristo. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. O versículo 2 diz assim, vamos no versículo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu estou lendo o versículo 1 porque eu quero fazer uma observação.
No princípio. Observa que o texto está dizendo que no princípio, lá no princípio, é que tem uns falsos ensinadores por aí e que ensina que Jesus, ele é o primeiro ser criado. Jesus foi a primeira criação de Deus. Isso é uns ensinadores falsos que andam por aí, de casa em casa, ensinando estas heresias. Mas, irmãos, preste bem atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha que palavra reveladora. Eu disse que João, o apóstolo do amor, isso aqui não é o João Batista. Esse aqui é aquele João que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus, de maneiras que ele é visto pelos historiadores como o apóstolo do amor. E realmente ele deixa transparecer nos seus escritos que realmente ele era muito amoroso, quando ele diz: filhinhos, é já a última hora. Ele tinha um tratamento muito amoroso, João, por isso o apóstolo do amor. Então, João, ele revela a divindade de Jesus neste livro. Olha o que João escreve: no princípio. Não está dizendo que ele era o primeiro ser criado. Diz que no princípio de todas as coisas, ele era, ele já existia, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí eles torcem isso aqui e colocam Deus com D minúsculo. Eles qualificam Jesus no mesmo patamar dos deuses. Mas Jesus, ele é Deus com D maiúsculo. E vou mostrar para você aqui na Bíblia Sagrada por que Jesus é Deus com D maiúsculo. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Para que você glorifique a Deus, deixa eu te trazer aqui uma revelação gloriosa dentro desse texto. Eu e você, nós somos feituras das mãos de Jesus. Foi Jesus quem nos fez. Porque o texto aqui está dizendo: e nada do que foi feito, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. É que o Pai Eterno, a primeira pessoa da Trindade, planejou todas as coisas. O Filho executou. É simples assim. O Pai planejou. O Filho, que conhece o coração do Pai, a mente do Pai, os projetos do Pai, estava lá quando o Pai planejou. E o Filho então executa a obra da criação. Eu e você somos feituras da mão de Jesus. É isso aí. Quando o texto de Gênesis diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, foi exatamente por isso. Porque o Pai planejou, o Filho executou, e agora vem o Espírito Santo e dá vida. O Espírito Santo, ele dá vida a todas as coisas, deu vida a todas as coisas e dá vida a todas as coisas.
do Espírito, mas o Filho teve a incumbência de executar, de criar todas as coisas. Quando você vê lá o homem sendo formado e que estava lá inerte, sem vida, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, isso é uma linguagem figurada, para falar da ação do Espírito Santo ali. Soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, era a ação do Espírito Santo, vivificando o homem, e o homem tornou-se, veio a ser alma vivente. Então, somos criaturas, somos feituras das mãos de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Muito glorioso pensar nestas coisas, irmãos. É maravilhoso pensar nestas riquezas da revelação de Deus. Deixa eu ver quem aqui mais. Tiago, irmã Jânia, irmã Maria das Graças. Glória a Jesus. A paz do Senhor para vocês. Fiquem por aí. Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vivifica, ela restaura. Eu sempre falo isso ou sobre isso. A palavra de Deus traz vida espiritual, restaura o nosso espiritual, a nossa vida. Por isso que é importante meditarmos na palavra de Deus. Então vamos lá. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que coisa interessante. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo pode te trazer de volta a esperança de um viver eterno. Eu sempre medito sobre isso. Viver eternamente. Já pensou, irmãos, você poder viver sem nunca mais morrer? Isso é real. Isso é uma realidade. Jesus Cristo, sendo a própria vida, Ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela diz que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Mas a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, ela diz também que o próprio Cristo ressuscitou a si mesmo. É porque esta obra de vivificar, ela tem a participação da Trindade. Cristo ressuscita a si mesmo, porque Ele era a vida. Ele era a própria vida. E quando Ele ressuscitou, Ele garantiu para todos nós que era verdade, era possível, era real a possibilidade de voltar à vida para nunca mais morrer. A Bíblia diz que Ele é a primícia das ressurreições. Não sei se vocês se lembram que a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Se tem a primeira ressurreição, é porque tem também a segunda ressurreição. Tem a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. E são bem-aventurados aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Vai haver ressurreição para o arrebatamento da igreja. Vai haver ressurreição para o milênio.
vai haver ressurreição para pós-milênio. Aqueles que morrerem durante o milênio, em algum momento irão também ressuscitar. Mas pastor, o senhor falou de primeira ressurreição. É que todas essas etapas é uma ressurreição só. A ressurreição para a vida. Daí porque a primeira ressurreição. A ressurreição para a vida. Bem-aventurado aqueles que fizerem parte da ressurreição para a vida. Ou em outra linguagem, da primeira ressurreição. Pastor, e a segunda ressurreição? É a ressurreição para a morte. Mas tanto a ressurreição para a morte como a ressurreição para a vida, e aqui eu vou fazer uma confusão na sua cabeça, mas eu vou te explicar. Aqueles que ressuscitarem para a vida, aqui eu estou me referindo à vida com Deus, a vida para o gozo eterno, a vida para herdar todas as riquezas celestiais. Mas, por outro lado, aqueles que ressuscitarem para a morte, e aqui eu estou me referindo à morte espiritual, o afastamento de Deus, porque na verdade, depois desta ressurreição para a morte, o homem não vai morrer mais, ele vai receber o seu corpo, aquele corpo que ele levou consigo para a sepultura. Este corpo vai ressuscitar. A ressurreição para a vida, essa ressurreição para a vida, os salvos receberão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Mas a ressurreição para a morte, a Bíblia não diz que a pessoa vai receber um novo corpo. Ela vai ressuscitar. Provavelmente, a Bíblia silencia quanto a isto. E se ela silencia, eu posso conjecturar. Como ela não diz que vai receber um novo corpo, e não faria sentido o homem ressuscitar para a morte e receber um novo corpo. Vai receber o mesmo corpo, porém, um corpo que não vai mais morrer. Porém, no sentido espiritual, sim, porque ele será lançado para longe de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ainda bem que foi da vontade de Deus salvar toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio vai para longe de Deus. Ele será separado de Deus por toda a eternidade. Mas para aqueles que abraçarem, derem crédito à salvação em Cristo Jesus, Cristo é esta luz que ilumina todo homem que abraçar a salvação. E mais do que isso, ele não é somente luz, ele é também vida. Todo aquele que aceita a Cristo, ele recebe a vida de Cristo nele. E porque ele recebe a vida de Cristo, ele pode até nesse plano morrer. Seu corpo físico pode desfazer. Mas esse corpo, ele desce à sepultura com a esperança de que a qualquer momento Jesus Cristo, que é a vida do homem, ele vai trazer de volta os mortos. A Bíblia diz que será no soar de uma trombeta. Quando a trombeta soar, os mortos ouvirão o soar da trombeta e sairão dos seus túmulos, não mais com este corpo enfraquecido, como já disse, mas com um novo corpo, um corpo glorioso, e viverá por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Se os homens entendessem isso, eles abraçavam depressa a salvação.
porque isso é real. Por que eu estou dizendo que é real? Porque Jesus deu prova disso. Jesus ressuscitou, subiu para os céus, está à destra de Deus Pai. Jesus Cristo está vivo, Ele está entre nós, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias. Ele está conosco, Ele está aí com você na sua casa para te dar vitória. Muito bem, irmãos, Jesus Cristo, Ele é vida. Deixa eu ver a hora aqui. Muito bem. Irmão Xandoca Pimentel, maravilha, que bom estar aqui conosco participando. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sinta-se bem, ouvindo a palavra de Deus. Agora, olha bem, irmãos, que coisa interessante. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que os homens rejeitam a Cristo? Por que os homens rejeitam a palavra de Deus? É porque eles não conhecem. E o que é pior, eles não querem conhecer. Infelizmente, a igreja está pregando o Evangelho, dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo prepara o homem, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Mas os homens não querem, eles rejeitam. Mas está dizendo aqui o seguinte: ali está, versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todo homem, parece um paradoxo isso aqui, porque anteriormente eu li que os homens não conheceram. E não conheceram por quê? Porque rejeitaram. Mas o versículo que eu estou lendo, o versículo 9, está dizendo assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Se eu ler só este versículo, eu vou criar aqui uma heresia, dizer que todos os homens são iluminados pela luz de Cristo. E na verdade, eu tenho que entender esse versículo aqui à luz do capítulo 3 desse mesmo livro. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê. Para todos. Essa luz veio ao mundo para iluminar todos os homens. Não foi somente 1, 2, 3, não. Foi para todos os homens. Mas o texto de João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, esta iluminação de Cristo, esta vida de Cristo, só vai receber aquele que crê. E quem são aqueles que creem? Aqueles que creem são exatamente os que faz a vontade de Deus. Porque quem não faz a vontade de Deus, ele pode até dizer que crê, mas ele não crê. Porque foi Jesus quem disse isso: aqueles que creem e fazem a vontade do Pai que está nos céus. Me lembro de um momento em que Jesus estava a ensinar uma multidão, e de repente alguém entra no meio da multidão, vai até Jesus e diz: mestre, aí fora estão a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. E nesse texto, prova de que Jesus tinha mais irmãos. Porque alguns dizem que irmãos ali eram primos, era os seus seguidores. Não. A pessoa que levou a informação a Jesus foi
bem claro em dizer: aí fora está a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. E Jesus então vira para a multidão e pergunta: quem é a minha mãe? Ora, será que Jesus não sabia quem era a sua mãe? Mas ele queria ensinar uma lição. Gostaria que você prestasse atenção. Olha a pergunta de Jesus: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Parece que eu vejo a cena, todo mundo perplexo. Por que ele está perguntando isso? Ora, ele não sabe quem é. E todo mundo em silêncio. Jesus rompe o silêncio e diz o seguinte: a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Logo, entendemos, irmãos, que aqueles que não fazem a vontade do Pai que está nos céus não é irmão de Jesus. Pode ser irmão de quem quer que seja, menos de Jesus. Porque os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí eu pergunto: a vontade de Deus? Pastor, como eu faço para fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, aplique ela em sua vida, você estará fazendo a vontade de Deus. Mas uma advertência: leia a Bíblia e entenda a Bíblia como ela é. Não torça a Bíblia, porque tem muita gente dizendo que está cumprindo a Bíblia. Tome cuidado. Você tem que estudar a Bíblia, observando o texto, contexto, pedindo orientação do Espírito Santo. Ele vai te revelar a verdade. E quando você entender, aplique estas verdades na sua vida e você vai estar assim fazendo a vontade de Deus. Nós vamos agora caminhando para o final desta minha reflexão. Mas eu quero que os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, porque está escrito assim: veio para e os seus não o receberam. Isso aqui é uma referência aos judeus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem, olha bem aqui, irmãos, a conclusão do que eu falei. Aos que creem no Isso aqui não é o cachaceiro, o adúltero, o feiticeiro, o corrupto que diz: ah, eu creio em Jesus e aí está tudo certo. Não, não, senhores, não é isso. Os que creem faz a vontade do Pai. Mas vamos meditar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Jesus, o texto diz aqui que Jesus, ele é o unigênito do Pai. Ele é o Filho unigênito. Filho unigênito, aqui na palavra de Deus, irmãos, é uma referência à natureza de Jesus. Filho unigênito é uma referência à natureza divina de Jesus. E não significa que ele foi criado, o primeiro ser criado, etc. e tal, como se ensina por aí. Mas o unigênito no sentido de filho que tem a mesma natureza do Pai. O Pai também é eterno. O Pai é eterno. O Filho também é onisciente. O Pai, o Filho também. Então, o Filho Jesus
é o único que tem essa natureza divina. Por isso que João, no primeiro versículo, diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio, já era no princípio. Então, Jesus, como Filho unigênito, desceu ao mundo, tomou a forma humana e agora ele herda mais um título, o Filho do Homem. Jesus, como Filho de Deus, natureza divina, mas como Filho do Homem, tem também a natureza do homem. E todos sabem que ele herdou essa natureza depois que é gerado no ventre de Maria. Isso aconteceu porque tinha um propósito. Foi através deste gesto que Jesus pôde experimentar a fraqueza humana, a dor humana, o cansaço humano, tudo que o homem sente na sua carne, Jesus sentiu. A única coisa que não aconteceu com Jesus foi pecar, porque Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo, veio para satisfazer a exigência divina que, para se dar em lugar de outro homem, teria que ser sem pecado, teria que ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro limpo. E ele satisfez essa exigência divina, deu a sua vida em prol de toda a humanidade. E agora, o que resta à humanidade é crer no sacrifício de Cristo, crer nessa dádiva chamada salvação. Jesus é a salvação personificada. Ele veio para salvar todos os homens. Foi a luz que desceu, que veio ao mundo em meio às trevas para iluminar todos os homens. Mas os homens não quis tomar conhecimento, mas todos aqueles que acreditar será salvo. E mais do que isso, o texto que eu acabei de ler está dizendo: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos. Ou seja, se Deus me deu o poder de ser chamado filho, porque eu acreditei, porque eu abracei a salvação, logo eu posso dizer que eu sou irmão de Jesus. Lembra que eu disse agora há pouco? As palavras de Jesus: os meus irmãos, as minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Se eu abracei a salvação, agora eu sou chamado filho. O Senhor me deu o poder de ser chamado filho. E se eu sou filho, herdeiro de Deus, se eu fui adotado por Deus como filho, eu posso dizer, abrir o peito, bater no peito e dizer: eu sou irmão de Jesus. Porém, qual a diferença daquele que aceita Cristo como Salvador para o Filho unigênito? Eu tenho um corpo e que na ressurreição esse corpo será transformado. Receberei um corpo glorioso, glorificado, semelhante ao de Cristo. Porém, não serei todo poderoso. Aí está a diferença. Não serei todo poderoso, porque todo poderoso só Jesus é. Porque ele tem a sua origem divina. Mas Deus me deu o poder de ser chamado Filho de Deus. E aqui, irmãos, é maravilhoso, é glorioso pensarmos nestas coisas. Porque se eu sou filho de Deus, se eu sou irmão de Jesus,
também eu sou herdeiro de Deus. Eu gosto do livro de Hebreus, no capítulo número 1, porque lá também corrobora com João, capítulo de número 1. No capítulo de número 1, está dizendo que nada do que foi feito se fez. Em Hebreus capítulo 1 também está escrito que ele criou todas as coisas para si mesmo. Ele herdou todas as coisas que ele mesmo criou. Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, né, em harmonia com seu Filho, permite que ele executasse a criação. E quando ele executou todas as coisas, quando ele criou todas as coisas, o Pai lhe deu também todas as coisas. Ó, meu filho, tudo isso que você criou é para ti, é para você. E agora, irmãos, maravilhoso é pensar que eu sou herdeiro, que você é herdeiro de Deus, juntamente com Cristo. Vale a pena servir a Deus, vale a pena aceitar a Cristo como Salvador. Se você ainda não fez isso de verdade, porque tem muito crente por aí dizendo que é crente, mas ainda não experimentou a salvação, ainda não sabe o que é ser crente. Irmãos, estamos vivendo num tempo em que a igreja precisa tomar uma posição. Aqueles que se dizem crentes, servos de Deus, filhos de Deus, precisa tomar uma posição. A posição de filhos de Deus, de verdade. Porque daqui a pouco, irmãos, não vai demorar. Tudo está nos mostrando. Jesus falou de sinais no céu, sinais na terra. Não faz muito tempo que nós vimos sinais nos céus. Sinais, irmãos, que já caiu assim no... As pessoas não estão mais prestando atenção. Vocês se lembram do buraco na camada de ozônio? Vocês se lembram disso? É a natureza gemendo. É a natureza dizendo, olha, não estou aguentando mais. Vocês se lembram das grandes ondas marítimas? As megas ondas que varreu a terra há pouco tempo? Sinais na terra. Você se lembra dos grandes acontecimentos, as guerras, terremotos? Tudo isso são sinais nos céus e na terra que estão dizendo, Jesus está voltando. Gosto sempre de fazer menção da figueira. Israel tornou-se uma nação, não era uma nação até 1948. Tudo isso sinais da volta de Jesus. Jesus disse, olha, quando vocês verem estas coisas acontecer, olha para cima, porque está próximo a vossa redenção. Mais do que nunca precisamos nos apegar à palavra de Deus e esperar com firmeza a volta de Jesus, anunciando o evangelho da salvação. Faz muito tempo que eu ouvi alguém dizendo, melhor, foi um livro que eu li, dizia que aqueles que estão esperando Jesus, aqueles que chama, que clama pela volta de Jesus e que ama a volta de Jesus, demonstra isso falando de Jesus para as pessoas com pressa, com velocidade, com muito amor, dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tem hora que eu penso, será, meu Deus, que eu não estou sendo cansativo? Será que eu não estou... Eu preciso pensar em outros temas, mas o meu coração arde pela volta de Jesus. E é o que eu sei falar, Jesus Cristo está voltando, igreja. Vamos
deixar essa luz de Cristo que nós recebemos. Essa luz, ela precisa ser projetada no mundo. Sou eu e você que temos esta responsabilidade. Jesus diz, não se pode pegar a candeia e colocar debaixo de um caixote, mas colocar no velador. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer, seja luz para o mundo. Vamos ser luz para este mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ver quem mais está por aqui. Irmã Maria das Graças, já falei. Irmão Renato Quiabai, irmão Patrick, irmão Wagner Bertelli. Que bom, que prazer tê-lo aqui, participando conosco. E aí, irmãos, eu quero pedir a você, se você acha que é importante pregar o Evangelho, está aqui uma boa oportunidade. Compartilhe essa live aí com seus familiares, com seus amigos. Eu percebo que os irmãos fazem isso muito. Alguns irmãos estão compartilhando, mas muitos irmãos não estão aproveitando. Aproveite para compartilhar. Nós estamos falando aqui de um projeto de salvação. É o melhor projeto para se compartilhar. Fale para as pessoas de Jesus. Samuel Souza, também chegando por aqui. Irmã Rosaura, glória a Deus. E assim, irmãos, estamos finalizando esta palavra de reflexão. Hoje falamos a respeito de Jesus, a vida e a luz do mundo. Eu quero orar com os irmãos. Estou muito triste, sabe, irmãos? Tantas notícias que a gente ouve. E como já disse para os irmãos, eu não estou saindo de casa, estou bem, estou saudável, mas é exatamente por causa disso que eu estou em casa, porque a ordem é esta: fique em casa, não saia de casa, e ao sair de casa, coloque a sua máscara, não se esqueça de higienizar suas mãos com água e sabão, álcool em gel, viu, irmãos? É aqui o meu conselho para os nossos queridos irmãos. Orienta os seus filhos, orienta-os da sua casa, para o bem de todos. Eu não gostaria de ouvir de um irmão que veio a falecer porque não tomou cuidado. Tome cuidado. Estamos tomando todos os cuidados, não é? Mas ficamos tristes quando ouvimos pastores morrendo, né? Bem perto da gente. Não vou aqui citar nomes, mas a gente fica triste saber que amigos da gente estão morrendo. Não só pastores, mas membros de nossas igrejas estão falecendo. E eu quero fazer um pedido aos irmãos que estão me ouvindo. Vamos orar pelos familiares, porque é os nossos irmãos. Nosso coração dói saber disso. Vamos pedir a Deus, vamos levantar um clamor. Eu quero aproveitar esse momento para levantar um clamor juntamente com os irmãos em favor da nossa comunidade, aqui Timbuí, Fundão, nosso município. Levantar um clamor em favor do nosso estado, das autoridades, nosso Brasil. Então oremos. Amado Deus, Pai Santo, Pai Celestial, estou levantando este clamor juntamente com os teus filhos que estão em casa, e eu sei que os teus servos estão orando. Ó Pai eterno, tenhas misericórdia, leva o alento, leva o consolo para as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Deus, esta pandemia, este vírus maldito que está assolando a terra, é um pequeno vírus, Senhor, mas que é capaz de tirar a paz, tirar a saúde e levar as pessoas à morte. Senhor Deus, mas o Senhor é maior.
O Senhor é vida, pode dar vida, pode restaurar a saúde daqueles que estão enfermos. Deus não deixa que a morte venha entrar no lar dos teus servos. Estamos clamando, Senhor, estamos lhe pedindo em favor daqueles que estão sofrendo com esta enfermidade, os lares que estão sendo atingidos. Deus tenha misericórdia. Meu Pai, meu Senhor e Deus, peço ao Senhor também que tenhas misericórdia do nosso Brasil, das nações onde esse mal está atingindo. Quero também te pedir em favor das autoridades constituídas, o nosso presidente. Deus, que possa haver paz na nossa nação. Venha trazer, Senhor, harmonia para a nossa nação, porque a Tua palavra diz, Senhor, que devemos orar por aqueles que são constituídos como autoridades, e também devemos orar por todos os homens para que haja paz. Se devemos orar por todos os homens para que haja paz, aqui estou intercedendo, Senhor, pelo nosso Brasil, para que haja paz. Assim agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, por ter participado. Deus abençoe a sua vida. Na próxima, peço aos irmãos que participem de novo. Sempre estamos aqui às 7h30 durante a semana e às 19h no dia de domingo, no horário da escola dominical. Também estamos ministrando a lição bíblica, ok? Às 9h da manhã. E também eu peço aos irmãos, querendo acessar a nossa página no Facebook, AD Timbuí ES. Esse endereço você acessa tanto a página no Facebook, como o Instagram e também o YouTube. E por falar em YouTube, peço aos irmãos que vá lá, faça uma visita, se inscreva, dê o seu like para o nosso canal crescer. Você vai estar colaborando e ficamos assim agradecidos aos irmãos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela participação. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.